Há uma voz dentro da sua cabeça. Ela fala o tempo todo. Comenta, compara, julga, analisa, explica, dramatiza. Às vezes é sutil, quase imperceptível. Em outras, é ensurdecedora. E, mesmo sem perceber, você vive mais tempo dentro dessa voz do que dentro de si. Mas e se eu te dissesse que essa voz não é você? Essa é a primeira e mais desconcertante descoberta da consciência. Há de que pensar não é o mesmo que ser. Há de que existe um eu que pensa e outro eu que observa o pensamento. O problema é que a maioria das pessoas nunca percebe a diferença. Vivem como se o que pensam fosse verdade absoluta. Mas pensamento não é fato, é narrativa. E a mente é uma contadora de histórias compulsiva. O cérebro, por natureza, odeia o vazio. Ele precisa dar sentido a tudo, mesmo que precise inventar. E quanto menos consciente você está, mais ele preenche com suposições. É assim que surgem os medos sem causa, as culpas sem motivo, as certezas que nunca existiram. A neurociência explica que cerca de 95% dos pensamentos são automáticos e repetitivos. Eles nascem de circuitos pré-existentes, formados por memórias, crenças e experiências emocionais. Ou seja, a maior parte do que você pensa hoje é uma reciclagem do que pensou ontem. E, ainda assim, a mente insiste em chamar isso de realidade. Esse é o paradoxo humano. Achamos que pensamos livremente, mas na maior parte do tempo apenas repetimos padrões que o cérebro considera seguros. Por isso, observar o próprio pensar é o início de toda libertação. Porque é nesse instante que você deixa de ser o personagem da história e se torna o autor. Mas o cérebro resiste a isso. Ele teme ser observado, porque o olhar consciente desativa o piloto automático. Quando você observa, a mente perde o poder de te controlar. E é aí que ela começa a lutar. Pensamentos se tornam mais barulhentos, emoções se intensificam, memórias surgem do nada. Tudo para te puxar de volta ao velho enredo. Mas há algo curioso aqui: o simples ato de observar muda o cérebro. Literalmente. Estudos mostram que a metaconsciência, a capacidade de perceber o próprio processo mental, ativa o córtex pré-frontal dorsolateral, responsável pela autorregulação e clareza cognitiva. Ou seja, quando você se torna o observador da mente, o cérebro se reorganiza para te devolver o controle. E esse controle não é força, é lucidez. A mente pensante reage, a mente observadora escolhe. Você já notou que quando está irritado, tudo parece uma provocação? Mas, quando está em paz, o mesmo acontecimento perde o peso. Nada mudou, for apenas o observador mudou dentro. A qualidade da consciência altera a experiência. É por isso que dominar o diálogo interno é mais poderoso do que mudar o mundo ao redor. Porque você não vê o mundo como ele é, você o vê como pensa que ele é. E, se o pensamento está turvo, a realidade também fica. Napoleão Hill dizia: você é o senhor do seu destino porque é o mestre dos seus pensamentos. Mas ser mestre não é suprimir, é entender. Você não domina a mente quando cala a voz, ou domina quando ouve sem se confundir com ela. A mente é uma máquina de sobrevivência. Ela foi programada para prever o futuro e evitar a dor. Mas, quando não há perigo real, ela inventa um. E chama isso de preocupação. O pensamento é, portanto, um mecanismo de controle emocional. O cérebro pensa para tentar sentir menos. Só que o excesso de pensamento cria o oposto, o ruído. E quanto mais você pensa, mais distante fica da experiência viva.
Pense nisso, quantas vezes você esteve em um momento bom, mas não conseguiu aproveitá-lo porque a mente estava ocupada com o que podia dar errado. É como tentar ouvir uma música bonita com o rádio chiando no fundo. A beleza ainda está lá, mas o ruído não te deixa perceber. A mente não quer silêncio. O silêncio ameaça a ilusão de controle. Mas é justamente nesse silêncio que você encontra a clareza que a mente tanto busca. A psicologia chama esse fenômeno de diálogo interno automático. É o fluxo de pensamento contínuo que cria e sustenta a autoimagem. O que você acredita ser é, na verdade, o resultado das histórias que repete para si todos os dias. E o mais intrigante, o cérebro acredita nelas, mesmo que não sejam verdadeiras. Quando você pensa eu não sou capaz, o cérebro não analisa, ele acredita. Ele ativa os mesmos circuitos de medo e paralisia que ativaria diante de um perigo real. E, a partir daí, o corpo reage como se o pensamento fosse fato. Por isso, observar é o primeiro ato de liberdade. Porque, ao observar, você interrompe o ciclo entre pensamento e emoção. O que antes era automático se torna consciente. E o que é consciente pode ser transformado. Mas é preciso coragem para olhar de frente para a mente. Porque o pensamento é como um espelho sujo, ele mostra o que está distorcido. E, muitas vezes, o que encontramos ali não é bonito. Mas é real. E o real, quando visto com consciência, deixa de ser inimigo e se torna mestre. A mente não é algo para ser vencido, é algo para ser compreendido. Ela fala na língua das repetições, e cada repetição carrega uma mensagem antiga, um medo não curado, um amor interrompido, uma culpa mal entendida. Por trás de todo o pensamento insistente, existe uma emoção pedindo presença. Observar o próprio pensar é, então, um ato de amor. Porque é olhar para si sem pressa, sem julgamento, sem fuga. É permitir que as palavras internas se revelem até que você perceba que isso é apenas um pensamento. E eu posso escolher outro. A neurociência chama isso de flexibilidade cognitiva, a capacidade de mudar a forma como pensa sobre o que sente. E essa é a base da autoconsciência emocional, perceber o pensamento não como sentença, mas como hipótese. A mente propõe, a consciência dispõe. Mas é aqui que surge a provocação: você observa seus pensamentos ou eles ainda te observam? Você usa sua mente ou é usado por ela? A maior prisão da humanidade não tem grades, tem narrativas. E todo diálogo interno é uma tentativa do cérebro de te manter dentro da história que ele conhece. Mesmo que essa história te doa. Porque, para o cérebro, o conhecido é mais seguro do que o novo. É por isso que mudar é tão difícil, não porque não sabemos o que fazer, mas porque nossa mente não quer que deixemos de ser quem ela acredita que somos. Mas há um poder imenso escondido no ato de observar o pensar, você começa a perceber o roteiro. Começa a identificar as repetições, as frases automáticas, as vozes herdadas e então, pela primeira vez, você tem escolha. Você pode responder diferente. Você pode criar um novo enredo. Observar o próprio pensar é o ponto de virada da consciência. Porque, nesse instante, você não está mais perdida dentro da mente, você está olhando para ela. E quem observa já não está mais preso. O pensamento continua, mas você muda de lugar. De personagem, vira autora. De vítima, vira testemunha. De ruído, vira silêncio que percebe. E esse silêncio não é vazio, é espaço. É o espaço onde a clareza nasce. Napoleão Hill dizia que a mente é como um jardim.
E se você não planta pensamentos conscientes, o inconsciente planta ervas daninhas. Observar o próprio pensar é, portanto, o ato de jardinagem da consciência. Você não precisa arrancar tudo de uma vez, só precisa aprender a ver o que está crescendo. No início, pode parecer caótico. A mente vai gritar, resistir, tentar te convencer a voltar pro automático. Mas, com o tempo, você percebe que ela não é o inimigo, é apenas o eco de quem você foi. E, à medida que observa, o eco vai diminuindo. Até que um dia, você ouve o silêncio e entende que sempre foi ele quem estava tentando falar. A mente fala em palavras, mas o corpo escuta em química. E é aí que mora o segredo do diálogo interno. Tudo o que você pensa, o corpo sente como se fosse verdade. Quando você diz eu não consigo, o cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. Quando diz eu vou tentar, ele ativa um leve estado de incerteza. O corpo se prepara para o esforço, não para o sucesso. Mas quando você afirma eu posso, o sistema límbico entende como uma declaração de segurança. A dopamina é liberada, o foco aumenta, e o corpo se alinha com a mente. A neurociência chama isso de resposta psicofisiológica à linguagem interna. A mente não distingue o real do simbólico, ela responde à coerência emocional daquilo que você diz a si mesma. Isso significa que cada pensamento é um comando químico. A mente fala, o corpo obedece. E é por isso que observar o próprio pensar é tão transformador, porque, ao observar, você para de enviar comandos inconscientes. O cérebro entra em pausa, o corpo respira, e a consciência pode escolher de novo. Mas a maioria vive sem essa pausa. Pensa sem perceber que está pensando. Reage antes de entender o que sentiu. E depois se culpa por não conseguir mudar. Mas como mudar algo que você nem percebe acontecendo? A psicologia cognitiva explica: o diálogo interno automático é como um software rodando em segundo plano. Ele avalia tudo a si mesma, os outros, o mundo. E o faz com base em 3 filtros inconscientes: tecla 1 autoimagem, quem eu acredito ser; tecla 2 expectativa, o que eu acredito merecer; tecla 3 memória emocional, o que já vivi e temo reviver. Esses 3 filtros moldam sua realidade mais do que qualquer fato externo. E, sem observação, você reage ao presente com emoções do passado. O cérebro faz isso por economia, repetir é mais fácil do que recriar. Mas essa economia cobra um preço, a limitação. Você passa a viver dentro de um script emocional. Hill dizia que a imaginação controlada é a oficina da mente. E o que ele chamava de imaginação controlada hoje tem outro nome: atenção consciente. É o foco que escolhe qual pensamento ganha energia. Porque o pensamento que você observa perde força, mas o pensamento que você alimenta ganha vida. O diálogo interno é uma plantação constante. E, sem perceber, você rega o que quer apagar. Toda vez que repete isso, sempre acontece comigo, o cérebro reforça o circuito da repetição. Ele entende, ok, esse padrão é importante para a sobrevivência. E grava mais fundo. Por isso, observar é um ato de desprogramação. Não precisa lutar contra o pensamento, basta vê-lo sem segui-lo. O cérebro se acostuma a não reagir. E o que não recebe atenção, definha. Mas a mente tem truques. Quando você começa a observar, ela muda de estratégia. Em vez de repetir crenças negativas, ela começa a questionar sua própria capacidade.
Você acha mesmo que vai conseguir mudar? Isso não é só teoria? Será que não é melhor desistir? Essa é a armadilha mais sofisticada do ego, usar a dúvida como proteção. Mas até isso pode ser visto. E, quando visto, também se dissolve. A prática é simples, mas exige presença. Ao perceber o pensamento, respire e pergunte: quem está pensando isso agora? Essa pergunta quebra o ciclo. O cérebro entra em metaconsciência, e o padrão automático perde a força. Você se reposiciona do papel de atriz para o de diretora. E aqui entra algo fascinante: a linguagem molda a estrutura neural. Estudos com neuroplasticidade linguística mostram que mudar a forma como você fala consigo altera as conexões do cérebro relacionadas à autoimagem e motivação. Por exemplo, pessoas que substituem autocrítica por autocompaixão desenvolvem maior densidade de massa cinzenta no córtex anterior do cíngulo, área ligada à empatia e regulação emocional. Ou seja, ser gentil consigo mesma é literalmente uma reconfiguração cerebral. A voz interna deixa de ser um carrasco e passa a ser uma guia. E isso muda não só o humor, mas o destino. Napoleão Hill afirmava: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas poucos percebem que a crença nasce do diálogo interno, é a repetição emocional de uma ideia até que o corpo a reconheça como real. Você não acredita no que pensa. Você acredita no que repete com emoção. E é por isso que o pensamento consciente tem pouco poder se não for acompanhado de sentimento. O cérebro precisa sentir para acreditar. Observar o próprio pensar é, então, o caminho para separar ideia de identidade. Você pode ter pensamentos ruins sem ser uma pessoa ruim. Pode ter medo sem ser covarde. Pode sentir dúvida e ainda assim seguir. O problema é quando o diálogo interno transforma pensamento em rótulo. Eu fracassei vira eu sou um fracasso. Eu errei vira eu nunca acerto. E, nesse ponto, a mente deixa de descrever e passa a definir. A observação interrompe isso. Ela devolve o verbo ao lugar certo, ação, não essência. Mas o cérebro ama histórias. Ele prefere se sentir certo a estar livre. Por isso, cria enredos coerentes, mesmo que sofridos. E cada vez que você se identifica com o que pensa, reforça a personagem da história. Você não precisa matar essa personagem, precisa iluminá-la. A consciência é o holofote que mostra que o palco é maior que o papel. A mente cria o diálogo para manter o controle. Mas a observação cria o silêncio para recuperar a verdade. E o silêncio não é ausência de pensamento, é presença entre eles. É aquele microespaço entre um raciocínio e outro, onde por um segundo tudo parece claro, simples, completo. É ali que nasce a lucidez. O cérebro, quando experimenta esses microespaços, começa a liberar ondas alfa e teta, frequências associadas à calma e à introspecção. Essas ondas são as mesmas observadas em estados meditativos profundos e criativos. Ou seja, enquanto mais você observa, mais o cérebro aprende a se autorregular. Mais a mente vai tentar te enganar. Vai dizer: você não está pensando direito, isso não está funcionando, você devia estar em outro lugar. E cada uma dessas frases é mais uma chance de observar. Você não precisa calar a mente, precisa deixar que ela fale até se ouvir. Quando a mente se ouve com consciência, ela se reorganiza. Como uma criança que fala alto até perceber que não precisa mais gritar. A observação é, portanto, o maior ato de humildade mental, de não impor silêncio, mas oferecer escuta. E, nessa escuta,
você descobre algo precioso. A mente não é inimiga, é apenas barulhenta quando está com medo. E medo é só ausência de clareza. Quando a clareza chega, o medo perde o sentido. E a clareza nasce de um único gesto: vou observar sem reagir. A ciência chama isso de resposta de pausa e reflexão. É quando o córtex pré-frontal se ativa antes da amígdala, invertendo o fluxo reativo. Você deixa de ser impulsionada pelo medo e começa a responder pela escolha. A mente é como um espelho em movimento. Se você tentar parar o reflexo, ele distorce. Mas se você apenas o observa, ele se acalma. E, nesse reflexo tranquilo, você enxerga quem realmente é. A autoconsciência não é um destino, é uma prática. E cada prática é uma reconfiguração. Cada vez que você observa, o cérebro aprende a se autorregular. E a clareza deixa de ser um evento e se torna um estado. Por isso, dominar o diálogo interno não é controlar o que pensa, mas controlar o quanto acredita no que pensa. E essa diferença é libertadora. Você pode ouvir a mente sem se submeter a ela. Pode deixar que ela fale, sem precisar obedecer. Pode pensar tudo e ainda assim escolher o que vale permanecer. Quando você chega nesse ponto, o pensamento deixa de ser prisão e vira ferramenta. Você usa a mente para criar, não para se defender. E, nesse instante, o diálogo interno se transforma em direção interna. O corpo responde. A energia muda. O olhar se acalma. E o cérebro, enfim, entende que pensar não é perigo, é poder. Dominar o diálogo interno não é silenciar a mente. É fazer as pazes com ela. É deixar de ser refém da própria voz e passar a ser a consciência que escuta. E, quando isso acontece, algo muda na forma como você se enxerga. Você começa a perceber que a mente não é o problema, é a ferramenta. O problema é o uso inconsciente dela. Porque pensar não dói. O que dói é acreditar em tudo o que se pensa. A mente é como um rio. Se você mergulha sem perceber, a corrente te leva. Mas, se você fica na margem e observa, vê que a água nunca para e, ainda assim, o rio é sempre o mesmo. A observação é essa margem. É o ponto seguro de onde você pode ver o fluxo sem se afogar. E é ali que a clareza nasce. Porque clareza não é ausência de pensamento, é espaço entre eles. E, quando há espaço, há escolha. A neurociência chama isso de janela de metaconsciência, o intervalo entre a formação do pensamento e a reação emocional a ele. Esse intervalo dura frações de segundo, mas muda tudo. Se você o amplia, reescreve o próprio cérebro. A amígdala, o centro do medo, perde o domínio, e o córtex pré-frontal assume a liderança. O cérebro entende, não precisamos mais reagir, podemos responder. E, quando o cérebro entende isso, você deixa de ser vítima dos impulsos. Você se torna autora da própria mente. A partir daí, pensar deixa de ser uma tempestade e vira direção. Mas como treinar isso na prática? Aqui vão 3 formas simples e poderosas de começar a observar sem se perder. Rosto soprando o vento 1. O pensamento em voz alta interna. Quando perceber uma ideia difícil ou repetitiva, repita mentalmente: eu estou tendo o pensamento de que. Por exemplo, em vez de eu sou incapaz, diga internamente: eu estou tendo o pensamento de que sou incapaz.
Essa pequena frase cria uma distância entre você e o conteúdo mental. O cérebro entende que é uma representação, não uma verdade. E, com o tempo, o impacto emocional diminui. Balão de pensamento 2. A técnica da substituição consciente. Não lute contra o pensamento, ofereça outro. Toda vez que surgir uma frase de autocrítica, responda com algo neutro e realista, não fantasioso. Por exemplo, isso é difícil, vira isso é novo, e eu estou aprendendo. A mente acredita no que soa possível. E o possível, repetido, vira provável. Vela 3. O ritual da observação noturna. Antes de dormir, sente-se por 2 minutos em silêncio e observe o que aparece. Não tente resolver nada. Apenas olhe os pensamentos como quem vê nuvens passando. O cérebro vai tentar narrar, justificar, insistir e você só observa. Esse treino recondiciona o sistema nervoso para associar o pensar à calma, não ao estresse. Com o tempo, o sono se aprofunda e a mente aprende que o silêncio é seguro. Essas práticas simples são microintervenções neurológicas. Elas não mudam a mente da noite pro dia, mas criam novos caminhos sinápticos, estradas mais suaves entre emoção e razão, entre sentir e pensar. A neuroplasticidade não exige intensidade e exige repetição. Toda vez que você observa sem reagir, reforça o circuito da clareza. E o cérebro começa a escolher esse caminho sozinho. É assim que o caos interno se transforma em compreensão. Não porque o ruído some, mas porque você aprende a escutá-lo com discernimento. E algo curioso acontece quando você começa a observar, a mente se cansa de repetir as mesmas histórias. Ela percebe que o palco está iluminado e que, sob a luz da consciência, o drama perde a força. Rio dizia que pensar é o maior poder do homem e também seu maior perigo. Tudo depende de quem está no comando. Pensar sem consciência é prisão, pensar com consciência é criação. E pensar conscientemente é um ato de liderança interior. Porque liderar a própria mente é o primeiro passo para liderar qualquer coisa fora de você. A observação é o comando silencioso do líder interior. Ela diz à mente: você pode falar, mas eu escolho o que sigo. E, quando a mente percebe essa firmeza amorosa, ela se rende. Ela entende que não precisa gritar para ser ouvida. E o diálogo interno se transforma em conversa, não em conflito. O corpo sente. A respiração se regula. O peito se expande. O mundo continua o mesmo, mas o olhar muda. E, quando o olhar muda, tudo muda de sentido. O poder de observar o próprio pensar é o poder de escolher de novo. De olhar para a velha história e decidir que não precisa mais repeti-la. De deixar o pensamento passar e continuar inteira. E isso, no fundo, é o que chamamos de clareza mental, a liberdade de sentir sem se afogar, de pensar sem se perder, de existir sem precisar controlar. Clareza não é entender tudo, é confiar no que se observa. E quem confia na própria observação vive com leveza. Porque sabe que o pensamento pode mentir, mas a consciência nunca mente. Quando você alcança esse estado, o ruído da mente se torna trilha de fundo. Você escuta, mas não se mistura. Você sente, mas não se prende. Você pensa, mas permanece livre. Esse é o verdadeiro domínio. Não sobre o mundo, mas sobre a forma de percebê-lo. E essa é a liberdade que ninguém pode tirar, a liberdade de escolher o que você acredita. Então, da próxima vez que a mente começar a falar alto, não lute, não fuja. Apenas diga para si: eu te vejo. Essas 3 palavras bastam.
Porque tudo o que é visto com consciência se transforma. E tudo o que é observado deixa de te dominar. Silencie por um instante agora, ouça o som por trás do som, essa é a sua mente voltando para casa. No próximo vídeo, vamos dar o próximo passo dessa jornada, silenciar para ouvir, o que a mente revela quando você para de responder. Porque, às vezes, a resposta que você busca não está em pensar melhor, está em parar de responder ao que nunca precisou de resposta.